Bom dia a todos, estamos na Semana de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. Esta semana está cheia de novidades, trazendo muitas inspirações para todo profissional de enfermagem. E hoje é o dia de cuidar de nós mesmos. Então o Corém Paraná preparou esse dia de autocuidado. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Comissão Integrativa e Complementar em Saúde. Hoje nós temos o prazer de receber essa comissão nacional aqui no Corém Paraná e compartilhar com vocês um pouco da experiência, um pouco dessa prática, que inclusive você pode se especializar e trabalhar com isso também. Então, hoje nós vamos falar com a doutora Cláudia Ferreira, que vem do Belém do Pará. Ela é coordenadora da Comissão de PICS do Pará, é especialista em medicina integrativa, medicina quântica e especialista em yogoterapia. É membro da Comissão de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde e é coordenadora da ABENAR, da região norte, e é coordenadora nacional da Comissão Integrativa e Complementar em Saúde do COFEM. É um prazer receber a doutora Cláudia no Corém Paraná e agora a nossa conversa é sobre mindfulness. Aproveitem esse momento, aproveite para se cuidar, para cuidar melhor do outro. Olá, bom dia. Em nome da Comissão de Práticas Integrativas do COFEM, a gente já agradece ao convite, ao acolhimento aqui no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. E eu sou Cláudia Ferreira. Nesse momento a gente tem um pouco desse olhar para o profissional. Então, o que nós vamos fazer agora, nesse momento, é começar a iniciar, antes de mais nada, a perceber aonde nós estamos. Aonde você está agora, que está me vendo e me ouvindo. Você está no seu trabalho, você está em casa, você está na faculdade, em que local você está? Hoje nós vamos fazer um compartilhamento sobre mindfulness, que na verdade é a meditação de atenção plena. E o primeiro momento a gente já faz uma pergunta assim: o que é mindfulness? É a prática de se concentrar no presente. E aí eu pergunto agora, isso é uma definição do que é mindfulness. Vocês estão concentrados agora no presente? Qual é o presente agora de vocês? É me escutar. Então, nesse momento, eu vou convidar vocês a deixarem os celulares, a deixarem alguma atividade que você esteja fazendo que possa, evidentemente, parar, para que você possa entender esse mecanismo do seu corpo, principalmente para você sentir. Porque definir o que é mindfulness, atenção plena, é simples. Agora, colocar isso em você, na tua prática, é o grande exercício, essa é a grande sacada. Então, a gente traz 3 pontos em que a gente foca na atenção plena. O primeiro é, na atenção plena, as preocupações com o passado e o futuro dão lugar a uma consciência avançada do agora. E a minha pergunta é, exatamente, nesse momento, você está pensando aonde? No passado ou no futuro? Você está me vendo, me ouvindo, e você está trazendo para você isso agora. Primeiro ponto para a gente começar a fazer essa prática, sentir, na verdade, a atenção plena, né? Essa meditação nesse momento. Segundo, no estado de atenção plena, você precisa estar ciente do seu espaço e principalmente do que você está fazendo? E aí eu volto de novo. Você está sentado, você está no chão, na cadeira, você está no teu carro. Às vezes a gente está falando aqui e vocês estão numa atividade até no trabalho, ou na faculdade, ou no momento em que você voltou do teu plantão, enfim, ou em uma outra atividade pessoal que você esteja e escolheu esse momento nos ouvir, para entender um pouquinho e se cuidar. E no terceiro ponto, é importante para o realinhamento cerebral, ajuda a centralizar sua concentração e reabilitar seus sentidos. Nós definimos, teoricamente, 3 pontos do que é mindfulness. O que acontece com o nosso corpo. Esse é um ponto, é uma definição. E aí a gente tem que entender e trazer isso para onde? Para a nossa prática
para o que nós precisamos fazer. E aí eu já pergunto para vocês, quem é que já meditou hoje? Você medita? Vamos pensando. Então, na ideia, vamos interagindo. Eu estou te perguntando, você já meditou hoje? Aí você pensou agora, disse assim, nunca meditei. Eu nem sei como meditar. Ou, eu já meditei. Meditei hoje. A partir desse momento, a gente primeiro entende por que meditar faz bem. Meditar é uma das práticas integrativas e complementares em saúde, cuja portaria do Ministério da Saúde nos referenda a nos especializarmos, a estudarmos e nos tornarmos profissionais habilitados para desenvolver a meditação. Primeiramente, para você, no teu interior. De um modo geral, o profissional de saúde e a enfermagem, pela própria sobrecarga, com tanto trabalho, desde o momento que você entra na faculdade até o momento em que você finaliza a tua vida acadêmica e inicia um outro momento da tua vida, que é um próximo estudo de especializações, de mestrado, doutorado, o trabalho, a quantidade de coisas que você está fazendo. E a gente não cuida de quem? Quem é o mais importante para ser cuidado nesse momento? Nós. Quantas vezes vocês já cuidaram de vocês hoje? A gente já cuidou, sim, a gente tomou café, a gente já tomou banho, aqui é um frio gostoso. Gostoso, né? A gente coloca assim, dessa forma, né? Não para todas nós não seja tão gostoso. Mas, enfim, então você colocou isso e isso é um cuidado. Ok, mas eu pergunto, quantas vezes você respirou conscientemente hoje? Você sentiu o seu abdômen encher de oxigênio? Você sentiu o ar sair pelas suas narinas? Ou você está respirando e está no piloto automático? Você já chegou de um trabalho, você foi para a aula, você foi para a tua vida pessoal e você continua, né, nessa busca. Então, você pode e deve iniciar a meditação para você cuidar de você e, posteriormente, para que você trabalhe com ela. O meu trabalho, por exemplo, eu sou terapeuta integrativa organizacional também, e meditação é uma das práticas integrativas implantadas hoje nas empresas dentro dos programas das normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho, no Brasil todo. Então, nós temos muito que entender e praticar a meditação. A meditação também, além de você cuidar, é um momento seu de você cuidar de você, a gente passa também a perceber como cuidar do outro, como ter mais paciência com você e com o outro. E a gente tem uma frase que é muito importante. Por que aprender a meditar? Primeiro, facilitar a resposta adaptativa aos fatores estressantes e estressores diários. Todo dia nós acordamos e temos uma descarga de estresse, às vezes cedo ou ao longo do dia. E o que nós fazemos? Vamos compartilhar. Você iniciou a tua meditação hoje. A partir dessa nossa conversa, você vai... eu vou começar, Cláudia, eu vou começar a fazer isso. E você iniciou. E, de repente, você teve um fator estressor e ficou extremamente aborrecido, sentiu muita raiva. E aí você vai pensar imediatamente e dizer assim, não vou mais fazer essa meditação, tá vendo? Era para fazer meditação para ficar calma, eu estou pior, eu estou mais estressado. E aí você se culpa. E aí você culpa porque você acha que não é capaz, porque você acha que você não conhece. Você começa uma briga interior. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós não podemos nos culpar porque nós temos sentimentos, às vezes, bons e não tão bons. Primeiro, porque nós somos seres humanos. Então, nós temos, às vezes, esse sentimento, esse fator de estresse que é, de repente, desencadeado em nós. E a meditação nos ajuda a lidar com isso. Aliviar o estresse, melhorando a regulação emocional e o estado de humor. Bom dia! Aí alguém diz, bom dia. Bom dia! Bom dia. Então, o estado de humor de cada um de nós depende de uma série de fatores. Não quer dizer que a gente vai passar o dia todo, bom dia, mas, primeiro, por uma questão de um cumprimento cordial, e segundo, porque quanto mais mau humor nós temos, mais nós temos hormônios que nos adoecem. Então, na verdade, dar bom dia legal não é para exteriorizar o teu sorriso apenas, é para aqui dentro
os teus hormônios, a tua produção hormonal pela tua glândula hipófise, ela comece a sofrer modificações que vão ajudar não a quem está recebendo apenas o teu bom dia, mas principalmente quem? A nós, a você que está sentindo aquele bom dia. Melhor capacidade de lidar com as doenças. A gente vê muito nas questões mais graves, né? Então, por exemplo, eu sou especialista em yoga terapêutico e trabalho com meditação, não só mindfulness, mas meditação vipassana, mas mindfulness é aqui eu trabalho não só nas empresas e também com pacientes oncológicos durante o tratamento. Então, toda a equipe de enfermagem, ela se beneficia no momento em que, quando ela vai iniciar o trabalho ambulatorial, daquele momento de colocar os pacientes para as medicações, ela inicia um processo de melhora física, postural, respiratória, e isso reduz um pouco a tensão e o estresse que aquele profissional, que aquela equipe toda vai sofrer a partir daquele momento. Aquela jornada enorme, aquela demanda de trabalho sobrecarregada, e que todos temos, e que muitos de vocês nesse momento talvez tenham até chegado de um plantão, passaram uma noite de plantão, ou irão, ou estão trabalhando, né? Então, é um benefício muito importante saber lidar com as doenças do outro e com a nossa. E com a nossa é porque, muitas vezes, o processo de adoecimento que nós desenvolvemos fisiologicamente, nós não sabemos lidar. E um deles é a dor. A dor é um dos piores sintomas que a gente tem, que é difícil de manter um bom humor quando você está com muita dor. Então, você imagina um profissional de enfermagem que tem uma, ou duas, ou várias hérnias discais, que tem uma dor crônica, que é desencadeada por fatores estressantes, como é se ele não praticar meditação e N outras práticas integrativas. Na verdade, são 29 práticas integrativas hoje que nós temos, né, para que possa ser usada a nosso favor, para cuidar da nossa saúde, para que a gente possa cuidar do outro. Não esquecendo que a enfermagem tem essa essência, cuidar do outro, mas cuidar de si, principalmente. Melhora a saúde geral, redução do estresse relacionado ao trabalho, melhora a atenção e melhora o sono. Eu vou pegar o sono, do sono para cima. Quantas vezes você vai deitar à noite, você chega cansado, você deita e você não consegue dormir? E aí a gente vai para a primeira frase, vamos contar os carneirinhos. Você conta todos eles que existem no planeta e piorou porque você não dorme. Aí você liga a televisão porque acha que vai melhorar, não melhora, piora. E você vai usando determinados recursos e que quanto mais você pensa, menos você dorme. Porque a única coisa que você não fez, na verdade, foi pensar, concentrar, sentir e respirar. Quando você começa a sentir a sua respiração, aí sim você vai começar a perceber que o teu corpo vai entrar em relaxamento. A meditação está muito relacionada com a postura. Vou dar um exemplo. Eu estou em pé. Eu poderia estar sentada. Então, me vejam de duas formas. Em pé e sentada, eu vou fazer o mesmo movimento de ombros, tá? Então, me vejam assim. Como é que está a minha postura? A minha postura, eu estou com ombros fechados. Eu estou desalinhando todo o meu tórax, eu estou fechando toda a minha área diafragmática, eu estou criando um processo de dor na minha cervical, e é essa postura que muitos profissionais ficam por longos períodos de tempo. E como não fosse o suficiente, quando a gente chega em casa, a gente tem uma cadeira ergonômica para o computador, mas que quando a gente senta, a gente já continuou assim, porque a gente já passou o dia todo assim. E aí quando a gente fala assim, vamos respirar, a pessoa faz assim. Ela faz esse movimento. Ela não respirou nada, nem deu. Porque como é que vai abrir essa área para expandir? Então, quando a gente fala de postura, a primeira coisa para você pensar na meditação é manter a postura. Então, se você não consegue, e você nem percebe, na verdade, o seu corpo. E isso está relacionado com o teu sono. Quando a gente vê na internet aquelas fotos das pessoas meditando, que elas sentam, cruzam a perna e colocam as mãos de várias formas, né? Então, ela coloca a mão no joelho, ela coloca a mão em círculo. No yoga, nós chamamos isso de mudras, né? Ou mudras, que são asanas, que são posturas energéticas. Então, quando a gente senta, que você cruza a tua perna direita sobre a esquerda, você reduz o fluxo sanguíneo do lado do teu coração, isso incentiva que a tua respiração oxigene mais o teu corpo, vá para a tua medula, para a tua coluna, e ela consiga fazer com que você sinta um prazer de estar sentado.
com as pernas cruzadas, não porque é bonito, mas porque você vai sentir um benefício tanto no teu corpo, na parte física, porque você vai ter uma respiração melhor, e também na tua concentração. Mas você não pode sentar no chão, você vai sentar numa cadeira. Então, hoje, nesse momento, eu já começo a te convidar onde você está, para começar a se posicionar, para que a gente continue compartilhando, e aí você já vai sentindo isso no seu corpo, porque isso não é um hábito. Então, você senta, deixa os teus pés no chão, e aí você começa a encostar, relaxar os teus ombros, para que quando daqui a pouquinho a gente fizer uma prática, você já possa estar bem familiarizado com a cadeira que você está sentado, aonde, o local que você estiver, para você começar a sentir isso. Então, isso vai melhorar o teu sono. Então, o ideal é você respirar, meditar antes de deitar na tua cama. Não dá para sentar no chão ou na almofada, na cadeira. Não dá para sentar na cadeira nem no chão, na cama. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue sentar. Então, eu estou falando com uma infinidade de pessoas com dificuldades em vários níveis. Aqui, realmente, especificamente, chegou do trabalho cansada, principalmente falando da enfermagem. As pessoas que não estão tão cansadas, mas elas estão de férias e elas não conseguem descansar, porque ela já não entra num processo de relaxamento, ela não entende mais o corpo, já não consegue mais relaxar nunca. E para as pessoas que, nesse momento, também não podem nem sentar na cadeira e nem no chão. E aí eu te trago para a gente já pensar. Pensa que você é essa pessoa que está aí bem no meio. O seu corpo está presente, vocês estão aí agora presentes me vendo. E a tua mente está onde? A sua mente está aonde? Como a gente iniciou, eu disse assim, vamos embora deixar hoje o nosso celular, provavelmente vocês estão me ouvindo, eu tenho certeza. Mas, se ainda não foi possível deixar o celular, até porque vocês estão no local de trabalho nesse momento, vamos tentar dividir um pouco esta atenção. Então, mindfulness, atenção plena. Não dá para ser plena, Cláudia, agora, porque eu estou aqui no trabalho, eu preciso. 50% dá para tentar fazer essa atenção. Então, aonde está a sua mente? Outra coisa, ela está no passado, porque você pensou que ontem você saiu tarde do plantão, não conseguiu comer nada, e até agora também não comeu. Mas já passou, né? Já são por volta de quase às 11 horas da manhã, e ontem, às 20 horas, se você não conseguiu se alimentar, não vai voltar mais. E aí você se olha e pensa no futuro. É porque ano que vem, talvez eu já consiga fazer meditação, ou em julho, ou aí você se dá um prazo. Então, é o futuro. No futuro, a gente não sabe. Mas aí eu volto para o importante. Agora. Aonde você está agora? Você está comigo agora? Você está tentando perceber, colocar o seu corpo nessa postura, colocar o corpo numa postura correta, às vezes é bem doloroso. Porque a gente senta e cruza a perna, senta e desce da cadeira, ou você está em pé, de repente não pode nem sentar ainda totalmente, está me ouvindo e me vendo nesse momento. Então, pensa nesse momento, aonde você está, aonde está teu foco, aonde está a tua atenção agora. E aí a gente traz uma imagem que é bem interessante, né? Bem, até quando a gente, o que essa imagem te traz, né? Um pensamento, vários pensamentos. A ideia de mostrar essa espiral, na verdade, é o que a gente pensa. A nossa mente, ela está sempre trabalhando. Nesse momento, provavelmente muitos de nós estão pensando já numa outra atividade que vai acontecer daqui a pouco, quando você terminar de me ouvir e me ver. Ou você está pensando agora, me vendo, me ouvindo, mas está fazendo outra coisa. E aí a tua mente, ela está em trabalho. E é esse trabalho em excesso que o Mindfulness ele tenta fazer com que a gente pare e você vai andando. Você vai e aí você para e pensa assim, eu vou desacelerar. As pessoas sempre falam assim, ai, tu é tão zen, Cláudia, tudo parece que são sempre flores. Não, não é bem assim, não. Ser zen, na verdade, não é você ficar só... Ser zen é uma condição, é uma escolha. Mindfulness é a prática que você coloca na tua vida. É um processo longo, que se você não praticar, não adianta que não vai funcionar.
Então, você precisa... você vê o livro de autoajuda, ou você assistiu a palestra, ou você vai fazer um curso para ser um profissional para trabalhar com meditação. Antes de qualquer escolha, medite. Se você não entendeu ainda o seu processo de meditar, mas eu quero aprender, exatamente para isso que eu quero fazer o curso. Mas existe o recurso de você já trazer isso. Essa é a proposta dessa nossa conversa, inclusive hoje, de extrema importância para esse tema, né, que o Corém Paraná escolheu, que é se cuidar nesse momento. E isso é muito importante. Então, vamos trazer essa mente agora para descansar de verdade. Vamos experimentar. Só uma tentativa. Como é que a sua mente pode descansar agora comigo? De olhos abertos ou fechados, só sinta a sua respiração no seu abdômen. Inspire, encha o seu abdômen, não o seu peito. E solte esse ar pelo nariz bem devagar. E sinta que o abdômen ele vai se esvaziando. Então, perceba isso. Tente fazer isso. Sentir de verdade isso. Aí você começa a entender que com esses segundos que a tua respiração ela se volta para o que você precisa, o teu corpo ele começa a ter uma modificação. Se você estava sentado aí nesse local que você está agora, desconfortável, se você fizer vários momentos respirando, você vai sentir menos desconforto, menos dor, porque o oxigênio vai reduzir a produção do quê? De ácido lático no nosso corpo. E isso faz com que a gente comece... Por que as pessoas que estão em tratamento oncológico é fundamental praticar yoga e meditar? Para que reduza o efeito colateral e para que reduza principalmente a dor. Esse é um dos motivos. E aí a gente se vê num labirinto, né? Sente-se por alguns minutos com os ombros caídos e a cabeça baixa. E observe como é que você está se sentindo. Que foi o que eu fiz em pé. Isso a gente traz como má postura. Então, eu falei e mostrei. Agora você respirou, você sentiu seu abdômen encher e agora senta nessa má postura. Aí onde você está, faz essa má postura. Te volta para frente, fecha teu ombro, te sente assim, como se você não conseguisse, tivesse uma dificuldade para respirar. Se você não tem esse hábito da má postura, você de imediato já sentiu um desconforto. E se você se identificou que você é essa pessoa que tem essa má postura, a gente precisa ir voltando imediatamente, respirando e retomando para uma postura, para uma posição adequada. E aí a gente vai compreender mais a meditação. A meditação é a prática de focar sua mente na sua respiração. Existem alguns recursos, o ideal é que você... Depois de algum tempo praticando, você não precise mais nem de um pin, nem de um sino tibetano, nem de uma música. Mas o que é isso? Um som. O som é a música, é uma frequência. Então, o pin, por exemplo. É só um pin, é só um barulho. Poderia ser uma música relaxante, como a gente sempre vê? Poderia. Poderia ser o som ou do instrumento real ou de um instrumento tocado no próprio celular, no seu celular? Poderia. Mas o que é que faz isso para trazer a gente para uma atenção maior? O que sai daqui? O que acontece com esse som? Né? Física quântica. Ele se propaga. Ele é uma frequência, ele gera uma onda. Então, o PIN, ele tem uma frequência que é medida em hertz, como o sino, como algumas músicas, que fazem uma vibração da glândula pineal. Isso é ciência. A meditação não é um processo religioso, ela é um processo científico. É um processo em que nós estudamos, identificamos
aprendemos inicialmente e, posteriormente, nós vamos entender que quando a gente toca e faz esse ruído, esse som, ele fez uma vibração. E ele atingiu várias áreas do nosso cérebro, alfa, beta e gama. E é baseado nisso que existe a forma terapêutica dos sons no nosso cérebro. Por isso nós melhoramos. Então, quando você inclui na tua prática de meditação, ou no início, coletivamente, ou no final, como se fosse um alerta, nós vamos iniciar e nós vamos finalizar, ou uma frequência contínua da tigela tibetana, ou do seu celular, quando você tem este mesmo som com uma frequência que ela é colocada, você começa a perceber mudanças. E tem mais um detalhe: quando você toca, a tua respiração ela vai se manter na frequência desse som. Então, você vai inspirar, encher o teu abdômen, porque quando a gente toca e ele faz chama PIN, porque ele faz esse som, durante o tempo, o som que você está ouvindo, e não só ouvindo, você está sentindo, porque ele é uma onda. E aí você sente de uma outra forma no seu corpo. E aí o que acontece? Quando você está sentindo isso, esse tempo que ele se propaga, né, o som se propaga, e aí é o tempo que a sua respiração está em conexão com ele. E aí nós temos algo que faz com que a nossa meditação, com que a nossa concentração, a nossa atenção plena, ela melhore. Então, você imagina a enfermagem, né, com as suas jornadas de trabalho, demandas hospitalares, enfim, você, em momento algum, para e percebe a sua respiração. Como é que fica um dia de atividades, de trabalho infinitas, se você nem um momento parou e percebeu como é que está a minha postura, onde é que estão os meus ombros, para cá, para frente, ou eu realmente estou permitindo que o meu tórax esteja aberto e eu tenha uma boa postura para sentar-me, ou até em pé. A meditação, ela nos traz uma concentração. Você não precisa estar pensando na praia. Você não tem que construir uma imagem. Falando de mindfulness, existem diversos tipos. Você precisa estar focado na sua respiração. Esse é o movimento terapêutico. Você sentir o seu abdômen, você inspirar e expirar. Isso é o que nós precisamos para compreender como é que nós meditamos. Então, a gente precisa refletir. Vamos agora refletir juntos. Primeiro, você acha difícil permanecer concentrado no que você está fazendo no momento? Agora. Esse momento é agora que tu estás me ouvindo. Tu estás conseguindo te concentrar? O que tu estás levando dessa informação agora para a tua respiração? Quantas vezes você tentou, quando a gente começou hoje a conversar, fazer essa respiração, que é encher o teu abdômen, soltar o ar pelo nariz. E se ficar difícil, coloca a mão no abdômen para você sentir. Porque, no geral, observa como uma pessoa respira. Aqui em cima, enche. Vamos respirar aqui em cima, que não é o que a gente precisa para meditar. No dia a dia, é assim. E alguns ainda fazem assim. Nós precisamos respirar aqui, ó. Aqui em cima não mexe nadinha. Coloca a mão no seu abdômen, ou sentado, ou em pé, e inspira. E agora expira. Você não percebe nenhum movimento aqui em cima. Então, a sua atenção, nesse momento, está na respiração. Então, vamos lá. Você tem a impressão de estar funcionando no piloto automático, sem muita consciência do que está fazendo? Às vezes acontece muito isso, né? Na vida e especificamente na enfermagem. Você acorda e você faz 1000 coisas e quando você chegar em determinado momento do teu dia, você diz assim, nossa, eu esqueci de fazer tal coisa. Ou então, quantas vezes você já fez uma atividade, principalmente no teu trabalho, e depois você diz assim, mas por que eu fiz isso? Não era para eu fazer isso. Ou então, por que eu esqueci de fazer tal coisa? A tua mente está tão cansada, ela está tão sobrecarregada, que você começa a ter lapso de memória. Então, você esquece. E quando você esquece o que está falando, então? Você está falando e, de repente, você olha para a pessoa e diz assim, eu esqueci. Então, a tua mente está numa sobrecarga de informação tão grande
que fisicamente o teu corpo ele já não vai mais suportar, porque você tem a carga de atividades e, às vezes, quantas vezes nós estamos pensando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está fazendo ao mesmo tempo um monte de coisa. E aí você percebe que a tecnologia, nos últimos anos, nos últimos 100 anos, e que tem evoluído bastante, a prova é a gente está agora, né? Podendo conversar, vocês estarem me vendo, podendo ver, ouvir, praticar desse lado, mas existe um detalhe. O que hoje, infelizmente, não conseguimos usar mais a nosso favor da tecnologia? O telefone celular. O telefone celular ele é uma tecnologia maravilhosa. A nossa conexão, vocês poderem aprender agora a fazer a respiração melhor, quem não está no seu computador, está no seu celular, está vendo exatamente isso. Mas, no geral, quantas vezes você fez um planejamento para usar o teu celular? O teu celular ele é de segunda a segunda, da hora que você, quer dizer, acorda não, né? De repente, ele nem dorme. O celular fica 24 horas no ar. E quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É pegar o seu celular? É olhar suas mensagens? A minha caixa de mensagens é mais de 100. Mas que tal se você acordar, respirar, meditar, fazer um alongamento para meditar? Você pode não fazer nenhuma atividade física, mas que tempo você encontra para você? Ah, não dá tempo, Cláudia, nenhum. Aí eu te digo, são só 5 minutos que tu precisas para iniciar a meditação. Só 5. Não precisa ser 1 hora. 5 minutos. 5 minutos você já inicia, tá? Você faz as coisas rápido, sem prestar atenção nela. Vamos para uma coisa que a gente faz rápido e que, como a gente depois reflete e diz assim, poxa, por que eu não senti melhor? Pensa numa coisa que tu gosta muito de te alimentar. Vamos colocar uma fruta, de repente. Você adora comer uma fruta, uva. E aí a uva vem no cachinho. Aí você está correndo. Aí você pega... Pensa agora, mas pensa de verdade. Você pega uma uva para comer ou você pega várias uvas e joga dentro da tua boca? Pensa. Pois é. Às vezes é tão rápido e a gente tem as uvas sem semente. A gente coloca 2, 3 rápido, porque eu tenho que comer rápido, porque eu não tenho muito tempo. Então, eu pego um cachinho de uva rápido, tiro um monte, jogo aqui dentro. Às vezes eu nem mastigo, né? Dependendo do tamanho da uva, vai, engole tudo. Qual é o gosto da uva? Não sei, estava boa a uva? Estava. Ela era doce ou não? Aí eu não sei, mas estava boa. Eu nem senti o gosto. Então, você não sente nem o gosto que você come. Então, na verdade, Mindful Eat é a concentração, a meditação para comer. Sabe aquela pessoa que você senta, você vai comer, você vai sentir o gosto do alimento, você vai fazer o teu processo de mastigação, isso está cada vez mais difícil. As pessoas, elas hoje quase não têm tempo de comer, abre aspas, ela não encontra esse tempo para ela, mas eu vejo isso muito nas empresas quando a gente vai fazer as consultorias. Ela troca 15 minutos para atualizar os e-mails e o celular, mas ela não consegue comer. Então, como é que pode? Como é que você troca? Atualizar o teu WhatsApp, atualizar o teu e-mail e abrir mão da comida. Então, você prefere ficar 15 minutos atualizando o teu celular e teu e-mail e 5 para comer. É lógico que você vai engolir o cacho de uva inteiro, porque não vai dar tempo de mastigar. E aí você traz essa atenção. E nesse item, que é bem importante, é prestar atenção no que a gente está fazendo agora. Então, agora, esse momento que nós estamos aqui, é único. Quando ele passar, ele não vai voltar, a não ser nas gravações. Mas, de verdade, as pessoas, nesse momento, que estão, inclusive, aqui dentro, fazendo com que isso aconteça, né, a filmagem, e quem está participando aqui, as pessoas que estão ao vivo, inclusive a nossa comissão, que também está aqui, é só agora. Essa fala, num próximo momento, ela não será mais a mesma, nem que eu veja a gravação, eu não vou conseguir dizer exatamente igual. Então, vamos aproveitar o que é que você tem agora. O que é que a gente tem agora? O que é que você, do outro lado, tem agora, nesse momento? Que é muito pessoal. Então, você pode estar no trabalho, mas você pode estar na tua casa. Você pode, de repente, estar até de férias. Ou você pode agora estar com o teu grupo de estudo, na faculdade, ou no teu curso técnico de enfermagem, enfim. Você está ouvindo informações que vão, nesse momento, te ser
como uma dica, te ser útil para incluir na tua vida esse processo de atenção plena. Ter atenção é ter foco. Quanto mais a gente consegue ter atenção, a gente consegue melhorar não só a nossa questão física, mas o nosso aprendizado, a nossa relação interpessoal. E aí você começa a melhorar. Você se preocupa muito com o passado ou com o futuro? O passado, muitas vezes, é o que faz com que as pessoas se mantenham vivas. Elas vivem do passado. Porque quando eu tinha tantos anos eu gostava mais. Por que eu não fiz o que aconteceu? Então, o passado ele já passou. Ele não vai voltar. A gente precisa pensar no agora. Amanhã. Então, e o futuro? Como é que é o futuro se a gente não pensar? A gente precisa pensar, planejar, mas é mais importante viver o presente. Então, tem que viver agora, o hoje, porque amanhã pode ser a última vez que eu posso estar falando com vocês. Né? Posso nem estar mais no planeta. Posso deixar de uma outra forma, como qualquer um. Então, de que forma a gente precisa aproveitar a nossa vida hoje? E aproveitar como a gente se alimenta, e aproveitar a tua respiração. Porque quando você começa a estar bem com você, todo mundo que vai estar à sua volta vai perceber, vai sentir, porque isso chama-se troca de energia. E nós somos energia. Então, o nosso corpo, ele é formado, o que nos mantém vivos é esse processo energético. Quem prova isso é quando você faz um eletroencefalograma, quando você faz um eletrocardiograma, que você vê um traçado, aquilo é energia. E os equipamentos que nós temos hoje, em alguns estados já implantados e que mostram o corpo da gente com a energia. O que é essa energia? E essa energia ela está aqui, nesse momento, ela está aí com vocês, porque vocês estão, nesse exato momento, fazendo com que o corpo de vocês e a mente perceba o que é necessário para que vocês sintam bem-estar. Por isso, a meditação reduz o estresse, porque ela reduz emoções negativas, ansiedade e perda de memória. Quanto mais estresse nós temos, mais é liberado o que na nossa corrente sanguínea? Cortisol. Então, o cortisol, quando ele está num nível em que você faz um exame laboratorial e ele está atingindo o nosso corpo, ele vai para órgãos alvos nossos. E aí você vem com a questão da hipertensão, do diabetes e hoje, principalmente, o estresse. Existem comprovações científicas com relação ao câncer na situação estressante de fazer uma desorganização celular ainda maior, porque o câncer ele já é uma desestrutura celular, de estruturas de DNA. Então, o estresse contínuo, a gente fala de burnout hoje, né, de síndrome, fadiga crônica, fibromialgia, mas principalmente falando de fadiga crônica. São pessoas que elas não conseguem, elas saem de férias e elas voltam mais cansadas, ela deita e acorda sempre mais cansada, porque ela não consegue desligar. Então, a mente ela não respira, é o tempo inteiro, isso só aumenta, exatamente porque eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Então, são duas palavras que às vezes a gente fala, afirma e que a gente precisa mudar. Eu. E depois a gente diz não. Eu não vou conseguir. Você já está dizendo que não vai conseguir. E realmente não vai conseguir. Você nem vai tentar, porque você já disse não vou conseguir. Então, você imagina, você vai no teu ambiente de trabalho e vão mudar você de setor. E aí você era da pediatria e agora você vai para a unidade de terapia intensiva. E você vai dizer imediatamente, eu não vou conseguir, eu não sei isso. Você nem sequer vai experimentar, você nem respirou para dar a resposta. Você nem pensou. Então, de imediato, você já disse não. Então, a gente precisa aprender a dizer sim para nós. Eu consigo, eu vou tentar, eu posso. Isso é importante. E aproveitando, dependendo de onde vocês estejam, que é de extrema importância, chama-se hidratação. E nós precisamos nos hidratar. E eu também. Como vocês, que se não tomaram a água, não estão aí do lado, e eu acabei também de receber um chazinho.
façam isso também, porque se a gente não tomar água, já estamos num caminho difícil, né? Aumenta a nossa concentração. A meditação matinal pode nos preparar melhor para um dia de trabalho. Então, eu faço uma proposta para vocês. Vamos trocar, quando nós acordarmos, o início do nosso dia, se for o celular, ou o jornal na televisão, ou o computador, vamos dividir esse tempo. Vamos experimentar matinal, meditar. Matinal, meditação. Vamos tentar 5 minutos, só 5 minutos. A gente precisa perceber o quanto que isso vai mudar todo o nosso corpo. Não só na questão física, mas principalmente na concentração. A meditação aumenta a saúde física e emocional. Ela nos ajuda a ganhar uma perspectiva positiva da vida e administrar os sintomas de várias doenças, incluindo problemas de sono e dores de cabeça. Quando a gente vai meditar, antes de meditar, é importante a gente fazer um breve alongamento. O que você vai fazer com esse alongamento? Você pode fazer em pé, ou você pode, se for possível, você sentar, né, no chão, ir para o chão, falando do matinal, meditação matinal. Então, você ainda não saiu da tua casa. Se você está no plantão, você vai fazer isso quando você chegar, não no caso onde você estiver de plantão. Então, você vai fazer um alongamento, se você estiver de pé. Você pode iniciar de pé, juntar os seus pés e você vai alongar os seus braços para cima, olhando sempre para cima, para que você alinhe todo o teu sistema músculo-esquelético. Então, você vai alongar o seu corpo, colocando os braços para cima, com a palma da mão para dentro e olhar lá em cima. Por um tempo confortável. Qual é o tempo? Qual é a contagem? A gente não tem muito... a gente vai contar até 5, até 10. Não, você vai deixar o teu corpo confortável, alongamento para cima. Depois disso, você vai sentar, se for possível, para o chão ou para a cadeira. Quando você sentar no chão, você vai soltar, fazer um relaxamento no seu pescoço. Então, você vai girar o seu pescoço em círculo, fazendo a volta toda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com um movimento consciente, já iniciando a tua respiração. Então, você já alongou, você já girou o seu pescoço, e aí você já está sentado no chão. E aí, depois que você já encontrou-se sentado ao chão, você vai tentar não deixar este ombro e essa costa ficarem caídos e vai começar a deixar esse alongamento. Vai cruzar as suas pernas, se for possível, à direita acima da esquerda, e vai manter as suas mãos no seu joelho ou aonde você preferir. Então, a partir desse momento, você vai iniciar um processo de voltar a atenção para a sua respiração que está no seu abdômen. Mas, nesse momento, provavelmente vai acontecer assim. Se você tem um cachorrinho, um gatinho em casa, ele vai aparecer. Se o teu filho vai pedir alguma coisa para você fazer, ou vai passar um veículo, ou o trânsito vai ficar muito difícil, e você diz assim, como é que eu posso meditar com esse barulho? Lembra-se, o barulho está aqui fora, não é aqui dentro. Fora pode estar em ruído, aqui dentro é que está o silêncio. Por isso que a gente usa o PIN, por isso que a gente usa a música no início, para que traga você mais para esse momento. Mas vai chegar um determinado período que você não precisa de mais nada. Você vai realmente fazer uma abstração externa, porque a sua concentração, o seu foco, ele já está num equilíbrio em que você não precisa mais. A gente vê muito isso quando você tem algum evento, né? Por exemplo, quem canta, quem fala em público. Às vezes, a gente, em frente de uma câmera, tem uma certa dificuldade. Você dá um branco, você congela, né? Enfim, o que a gente tem que fazer para melhorar? Técnicas. Entre essas técnicas, quais são? Que sempre falam, respire. E outra coisa, respiração é de graça. Nós podemos viver sem nada, menos sem respirar, porque quando a gente para de respirar, a gente morre. É a finitude. Então, a gente precisa entender, esse processo do que é respirar realmente.
3 itens que a gente traz de extrema importância para a meditação. Informações incorretas sobre a meditação. Primeiro, você precisa ficar quieto para meditar? Não, não precisa. Não precisa? Não, não precisa. Você pode se movimentar, porque você está focado na sua respiração. Então, o movimento, e existem meditações que são ativas, inclusive, que se chama Qigong. Né? O Qigong, ele é uma forma de você meditar, de você trazer essa concentração toda para você. E no Mindfulness também não é diferente. Você pode estar sentado e, por algum motivo, você precisar se movimentar e você reinicia de novo o seu processo. Então, se você ficar parado, imóvel, você vai sentir até algum desconforto, porque você não consegue ficar numa posição parada o tempo todo. Você tem que soltar. Ó. Eu vou soltar um pouco aqui o microfone desse lado do meu braço, porque eu estou o tempo todo para cá. Então, imagina você sentar para meditar, e às vezes tem pessoas que dizem assim, você vai meditar 1 hora. Então, te imagina sentando, cruza a tua perna, bota a mão no joelho, e 1 hora não se mexe para nada. Não vai ter como. Então, a pessoa, quando ela acabar, ou seja, ela nem vai chegar em 1 hora, ela vai logo dizer assim, não dá para mim isso, meditar não é para mim. Eu estou com mais dor do que antes. Um outro item bem interessante é a meditação é uma prática religiosa ou espiritual? Nenhuma das duas. A meditação não tem a ver com religião. A meditação de atenção plena, mindfulness, é uma meditação voltada para que você entenda o momento presente que você se encontra, que você tenha concentração, que você tenha foco, que você encontre o seu ponto de equilíbrio. Você chega, às vezes, numa sala, no seu trabalho, e aí você chegou, foi uma sala, imagina 10 pessoas que trabalham naquele mesmo ambiente. Não, está na pandemia. Poxa, 5 pessoas, vamos diminuir a quantidade, 5 pessoas. E aí você chegou e tem 4 falando sem parar. E aí você diz assim, dá para fazer silêncio que eu não posso me concentrar? Eu te pergunto agora, você está certo ou você não está muito certo? Não gosto de usar errado. Pensa. Está certo ou não muito certo? Quando você chega e tem 4 pessoas falando e você é a 5ª pessoa, se você tiver mais foco e for fazer alguma tarefa, não precisa as 4 se calarem. Você foca na sua tarefa. E com certeza você vai realizar o teu trabalho de uma forma tranquila, equilibrada. Agora, isso se você precisa resolver um trabalho sozinho. Mas se o trabalho é coletivo, se você precisa fazer uma reunião e que as 4 pessoas precisam ouvir você, aí é claro que tem que haver um silêncio. Mas se não for dessa forma, não é necessário. Então, esse foco que a gente busca, essa atenção terapêutica é mindfulness, que não é um processo religioso, tá? Há apenas uma maneira correta de meditar? Claro que não. Existem diversas formas, diversas técnicas, práticas. Inclusive, quando você estuda, que você faz os cursos de especialização em meditação, você vê várias vertentes sobre meditação, não apenas uma. Tá? Mas o que é muito importante, é muito interessante nesse ponto, forma correta de meditar. Eu sempre brinco com meus alunos de yoga, eu dou aula de yoga, de meditação, e quando eles vão fazer yoga, eu pergunto assim, que método de yoga você já praticou? Ou de meditação? Aí ele responde assim para mim, do YouTube. Então, sempre o método de meditação é o do YouTube. Não é um método. Às vezes tem coisas que são colocadas na internet e que nem sempre ela tem aquele propósito realmente de fazer aquela... como é que eu posso dizer assim, terapeuticamente, ser aquela meditação mindfulness. Existe, assim, às vezes, um movimento de várias técnicas, muito válidas, inclusive, de várias formas, mas que você precisa ver realmente o que você pode ou não fazer. E para nós, profissionais de saúde, para a enfermagem, principalmente, algumas pessoas, alguns usuários, alguns pacientes, não têm indicação fazer meditação. Porque se você fizer uma meditação, se for um paciente com relação à saúde mental, ele pode desenvolver um surto. Então, nem todo mundo está pronto para meditar. Então, você imagina que conduzir uma meditação não é uma coisa tão simples. É simples você entender e colocar essa meditação na tua vida, no dia a dia. Agora, você passar essa informação no coletivo, você já precisa perceber um pouco, né, a postura, a história
daquela pessoa, enfim, né? Você precisa, no mínimo, de algumas informações. Como é que a gente vai fazer essa meditação funcionar? Dicas para você formar um hábito e que essa meditação ela precisa durar. Primeiro, pratique a meditação para evitar a sobrecarga de informações. Quando você escutar alguém dizer assim, vamos esvaziar a mente, isso é muito difícil. É uma frase construída, mas que ela não é real, porque nós não conseguimos ter a capacidade de esvaziar a nossa mente ou parar de pensar. Então, quando você for meditar, você vai ter uma briga de pensamento. Exemplo, você está agora meditando, vai meditar comigo por alguns segundos. E aí você vai pensar que você precisa ir ao supermercado, você precisa ir à feira, você precisa levar o teu carro para fazer algum reparo. Então, você não está pensando comigo, você está pensando na tua atividade. Então, nesse momento, a tua mente está brigando. Aí você diz assim, tá vendo? É por isso que eu não posso meditar, porque eu não me concentro. Não briga com esse pensamento. Deixa o pensamento vir e encaminha, porque você traz a tua respiração de volta. Então, ele não vai ficar, porque aonde você vai buscar a tua atenção para o teu processo respiratório? Observa a tua postura. Se você for meditar ou na cadeira ou sentado no chão, e se você tiver a má postura, você não consegue meditar. Não só porque vai ter desconforto e dor, mas porque você vai impedir o fluxo de oxigênio de percorrer todos os teus órgãos e fazer uma comunicação com a tua hipófise e a glândula pineal. Então, não vai ter como, você não vai conseguir meditar. Defina e siga horários para o trabalho e descanso, ou seja, te coloca limites e eu já te dou mais uma dica, aprende a dizer não. Você precisa aprender, de repente, a dizer um não, que não é para dizer não porque você não quer fazer, é dizer não porque você antes fez um planejamento e viu e sentiu que você tem que dizer sim para ti primeiro. Então, primeiro vamos dizer sim para nós. Depois que você diz o sim para você já conseguiu um panorama para poder dizer para os outros, na tua relação familiar, nos teus amigos, no teu trabalho, e aí você começa a planejar e ter equilíbrio. Hoje em dia, nas empresas, a meditação é uma das coisas assim obrigatórias, inclusive. Em alguns momentos, dependendo dessa atividade, é a única coisa que consegue melhorar e até retirar pessoas de estados assim, mais difíceis, de ansiedade e estresse. Seu tempo limite. Que tempo você tem para meditar? No mínimo 5 minutos, no máximo é o teu máximo. Agora, se você vai praticar a meditação pela primeira vez, não pense em sentar e meditar 1 hora. Você não consegue. Primeira vez, pense em sentar e pense em 5 minutos. Coloca o timer do teu celular, do relógio, enfim, 5 minutos. É isso que é importante. E foque sua atenção na respiração. Percebemos que desde o primeiro momento, quando a gente começou hoje a nossa conversa, eu já disse assim, vamos respirar. E nós estamos nesse momento, e de novo eu convido vocês, vamos respirar. Vamos sentir essa respiração. Inspiração enchendo o abdômen, expiração esvaziando o abdômen, soltando o ar pelo nariz, deixando livre. É difícil não ver os resultados dos seus esforços imediatamente. Continue a confiar no processo e a confiar em si mesmo. Dificilmente, quando você inicia, você quer parar. E também o resultado você vai sentir. Então, eu sempre falo para os meus alunos, meditar, o que eu vou sentir? Respire, medite e sinta. E aí você vai entender o processo. E a gente agradece muito por vocês estarem participando com a gente, né, nesse momento bem importante de autocuidado para vocês. E obrigada.